Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando e o assunto do vídeo de hoje vai ser nomenclatura dos óxidos ácidos. Mas antes de iniciarmos o assunto do vídeo de hoje, deixa seu gostei embaixo do vídeo. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sininho para você receber todas as notificações do canal. Função inorgânica é um grupo de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Exemplo, todo ácido possui sabor azedo. Existem 4 principais funções inorgânicas: ácido, base, óxido e sal. Os óxidos são compostos binários, ou seja, compostos formados por apenas 2 elementos, tendo o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Os óxidos podem ser classificados como óxido ácido, óxido básico, óxido neutro, óxido duplo, óxido anfótero, peróxido e superóxido. O óxido ácido é formado quando um ametal se liga ao oxigênio, ou quando um metal de alta oxidação, ou seja, de carga mais 5, mais 6 ou mais 7, se liga ao oxigênio. Os óxidos ácidos são classificados como ácido porque um óxido ácido, quando reage com água, ou seja, quando é misturado em água, forma um ácido. Exemplo, o SO3, que é o trióxido de enxofre, quando reage com água, que é H2O, ele forma o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Existem 2 maneiras de fazer a nomenclatura dos óxidos ácidos: colocando o prefixo mono, di ou tri antes da palavra óxido e do nome do elemento, ou calculando o NOx do ametal. Para fazer a nomenclatura dos óxidos ácidos usando o prefixo antes da palavra óxido e do nome do elemento ou do nome do ametal, é muito simples. Basta a gente colocar o prefixo mono, di ou tri, mais a palavra óxido, preposição de e o prefixo di, tri ou tetra antes do nome do elemento ou do nome do ametal que acompanha o oxigênio. Exemplo, CO2, dióxido de carbono. N2O5, pentóxido de nitrogênio. Cl2O, monóxido de dicloro. P2O3, trióxido de fósforo. A segunda forma de fazer a nomenclatura dos óxidos ácidos é descobrindo o NOx do ametal que acompanha o oxigênio. Então, a gente precisa saber que cada NOx possui um prefixo e um sufixo, ou somente um sufixo. Exemplo, os NOx dos elementos mais 1, mais 2, ele leva o prefixo ipo e o sufixo oso. Os NOx dos elementos mais 3 e mais 4 levam o sufixo oso. Os elementos que levam o NOx mais 5 e mais 6 levam o sufixo ico. E os elementos que levam o NOx mais 7 levam o prefixo per e o sufixo ico. Para fazer a nomenclatura dos óxidos ácidos, descobrindo o NOx do elemento que acompanha o oxigênio, é muito simples. Para a gente descobrir o NOx, então a gente tem que começar pelo oxigênio, porque o oxigênio tem NOx fixo e o NOx do oxigênio vale menos 2. Então, menos 2 é o NOx de apenas um oxigênio. Só que o oxigênio tem 3 aqui no composto, então a gente tem que multiplicar menos 2 por 3 para saber o total de carga que tem nesse composto. Então, menos 2 vezes 3, menos 6. Então, o total de carga negativa que tem no Cl2O3 é menos 6. Então, a carga positiva tem que zerar com a carga negativa.
Para zerar, então, o cloro, o total de carga do cloro tem que ser mais 6, porque mais 6 menos 6 é igual a 0. Só que eu tenho, esse mais 6 não é a carga de um cloro, é a carga de 2 cloros. Então, para eu descobrir a carga de apenas um cloro, eu tenho que dividir. Então, mais 6 dividido por 2 vai ser igual a mais 3. Então, mais 3 é a carga de apenas um átomo de cloro. Então, mais 3 eu tenho o quê? O sufixo oso. Então, como que fica a nomenclatura desse elemento? Primeiro, a gente tem que colocar a palavra anidrido. Depois que a gente coloca a palavra anidrido, nesse caso aqui, que é o NOx do cloro é mais 3, então esse aqui só é o sufixo. Então, sufixo vem antes da palavra do ametal. Então, como que é o nome desse elemento? É cloro. Cloro mais o sufixo oso. Então, cloroso. Então, Cl2O3, o nome vai ser anidrido cloroso. Nesse outro exemplo, Br2O, então a gente tem que saber, né, da mesma forma, o NOx do bromo. Como que a gente descobre o NOx do bromo? Basta a gente começar pelo NOx do oxigênio. Qual é o NOx do oxigênio? É menos 2, sempre vai ser menos 2. Só que aqui eu tenho apenas um oxigênio, porque quando eu não tenho um númerozinho, indica que eu tenho apenas um oxigênio. Então, menos 2 vezes 1 vai continuar sendo menos 2. Então, para zerar a carga do oxigênio, eu tenho que ter a carga de bromo mais 2, o total mais 2. Então, mais 2 menos 2 vai ser igual a 0. Então, mais 2 é a carga total do átomo de bromo. Para eu descobrir a carga ou o NOx de um átomo de bromo, é só dividir por 2, porque tem 2 átomos de bromo. Então, 2 dividido por 2 vai ser mais 1. Então, nesse caso, o prefixo vai ser hipo e sufixo oso. Como que eu faço essa nomenclatura? Não esqueça de colocar o nome, a palavra anidrido. Depois que a gente coloca a palavra anidrido, a gente sabe que tem um prefixo, então, prefixo hipo, nome do elemento, bromo, e sufixo, que é oso, então, hipobromoso. Anidrido hipobromoso, que é o Br2O. Outro exemplo é o SO3. Como que a gente faz a nomenclatura do SO3? É muito simples. Como a gente já viu nos exemplos anteriores, a gente tem que começar calculando o NOx dos elementos através do NOx do oxigênio. Então, o NOx do oxigênio sempre vai ser menos 2. Então, menos 2 é o NOx de apenas um oxigênio e eu tenho 3 oxigênio aqui no SO3. Então, tem que multiplicar para achar o total de carga do oxigênio. Então, menos 2 vezes 3 vai ser menos 6. Então, eu sei que a quantidade de carga negativa tem que ser o total de carga positiva para poder dar 0, né? Então, mais 6 com menos 6 é igual a 0. Então, mais 6 é a carga de um átomo de enxofre. Por quê? Só tem um átomo de enxofre nesse composto. Então, mais 6 é a carga, né? O NOx que leva o sufixo ico. Então, como que vai ficar? Anidrido, coloca a palavra anidrido. Depois, o enxofre, o nome dele vem em latim, que é sulfur, que significa enxofre. Então, sulfur mais o sufixo ico, né? Mais 6 dá o sufixo ico. Então, vai ser sulfúrico, tá? Então, SO3 é o anidrido sulfúrico. Nesse outro exemplo, Cl2O7, a gente vai calcular novamente o NOx do cloro através do NOx, começando pelo NOx do oxigênio. Como a gente já sabe, o NOx do oxigênio vai ser sempre menos 2, né? Então, menos 2 vezes 7, porque menos 2 é o NOx de apenas um oxigênio, mas eu tenho 7 no composto, então menos 2 vezes 7 vai dar menos 14. Então, a gente sabe que o total de carga negativa tem que ser igual ao total de carga positiva, para poder zerar. Então, mais 14
mais 14 menos 14 é igual a 0, né? Então, mais 14 é a carga de 2 átomos de cloro. Para eu descobrir a carga de apenas um átomo de cloro, eu tenho que dividir pela quantidade de átomos de cloro. Então, mais 14 dividido por 2 vai ser igual a mais 7. Mais 7 é a carga de um átomo de cloro. Então, mais 7 vai dar o prefixo per e o sufixo ico depois do elemento, né? Então, vai ser, a gente coloca a palavra anidrido, o prefixo per antes do nome do elemento, o nome do elemento que é o cloro, né? E o sufixo ico. Então vai ser perclórico, anidrido perclórico, que é o Cl2O7. Essa foi a aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe seu gostei embaixo do vídeo. Se você não gostou, pode deixar o seu dislike. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho para você receber todas as notificações do canal. E até a próxima aula. Tchau!